Continuando mais uma aula e vamos lá, nós dois, nós três, nós quatro, a turma toda. Gente, por favor, se quiserem me acompanhar no livro é página 21, tá certo? Importância das matas ciliares para a qualidade ambiental dos rios. Esse é o tema, né? Nós havíamos visto na última aula o relevo e o aproveitamento dos rios. Então, a gente viu que o relevo, de acordo com o relevo que forma a estrutura do rio, então dá para ser aproveitado de diferentes maneiras. Vimos que no caso das planícies, são mais rios onde são mais navegáveis, né? Isso, e rios sinuosos. Sinuosos que vão haver mais curvas. Os rios de planaltos, há umas quedas, o rio de Planalto há quedas maiores de água, então eles são mais utilizados para a utilização de hidrelétricas, a construção de hidrelétricas. Porém, não quer dizer que não possa ser navegável, ele é navegável. Para isso é necessário a construção de eclusas. Essas eclusas são construídas e vão facilitar para que essa navegação possa fluir, ou subir ou descer sem tantas águas correntes mais fortes, não é isso? De forma mais segura. Até aí eu espero que vocês tenham entendido. Vimos os rios perenes e os rios temporários. Perenes, por que perenes, tia? Perenes porque esses rios, eles estão sempre em correnteza, esses rios eles não secam, e os temporários são os rios que vai de acordo com a estiagem. Esses rios temporários, eles são mais encontrados na região nordeste, tá? Já os rios perenes, eles se destacam em maior quantidade por todo o território brasileiro. Visto isso, vocês observaram as imagens, a paisagem do Rio São Francisco, viram um exemplo também, eu não me lembro de ter mostrado, mas já que está aqui eu vou aproveitar. Nós vimos aqui o Rio Perene, que é o Rio São Francisco, e nós vimos a BR-428 sobre o rio temporário no período de seca de 2018, por incrível que pareça. É um rio, mas esse rio é temporário, então ele vai realmente vir à tona em épocas de chuvas mais chuvosas, e tem que ser chuva, viu, gente? Não é pouca coisa não, para ele poder ter volume, tá? Enfim, agora vamos à importância das matas ciliares para a qualidade do ambiente dos rios. Gente, eu já falei isso em algumas situações e volto a falar novamente, né? Quando a gente fala em matas ciliares, a gente tem que valorizar, não valorizar de boca, mas realmente valorizar na prática, tá? Porque sem que as matas ciliares existam, os rios também acabam não existindo. Esses rios acabam secando, esses rios, as nascentes, acabam também diminuindo o seu fluxo. Então, as matas ciliares são como os nossos cílios, exatamente, os cílios que nós temos nos olhos, que a gente acha que é apenas uma questão de estética, beleza, não. Mas Deus é tão perfeito que quando Ele fez tudo o que Ele fez com exatidão, com utilidade. Então, mesmo a gente achando que talvez não tenha nenhuma serventia, ela é a proteção, né? A gente que não conhece pensa que não há nenhuma utilidade, mas ela é a grande proteção de tudo. Imagine só se nós não tivéssemos os cílios. Apesar que vez ou outra acaba entrando algum objeto, mas mesmo sem tê-los, esses objetos entrariam com maior facilidade. É o que acontece com as matas ciliares. As matas ciliares protegem os rios e protegem também as nascentes. Então, elas são de suma importância. Não deveremos menosprezá-las e muito menos retirá-las, que é o que ocorre no meio ambiente. São retiradas de forma muito brusca, não são repostas, e isso acaba com que o ambiente natural, o ambiente que deveria
trazer bem-estar para todos, ele adoece e, consequentemente, também sofremos por causa disso, né? Essa vegetação mata ciliar que nós falamos, ela vem acompanhada, tá? Ela acompanha todo o percurso, desde a nascente até a foz. E quando eu falo foz, estamos falando justamente do rio que deságua no mar, ok? Oferecendo qualidade aos rios, funciona como um filtro que reduz a contaminação dos poluentes e agrotóxicos. Olha só que coisa mais linda, né? Então, as matas ciliares, além da proteção como propriamente dita para aquele rio, ele tem todas essas vantagens. Ele impede que, de repente, não sei, se tem uma lavoura próxima que utiliza esses agrotóxicos, então essa mata ciliar, ela vai reter esses elementos que provavelmente cairiam no rio. Então ela serve também como uma barreira. Fora que essa mata ciliar, além de ter a mata nativa, que está toda em volta, que está toda englobada ali, existe também a nossa fauna, uma fauna riquíssima de diversos tipos de animais, que por sua vez também tem a função de preservar aquele ambiente. Os animais que ali estão, sejam que, independente de que espécie estamos falando, eles têm a função de proteger, tem a função de replantar, tem a função de limpar. A gente acha que é só porque é bonitinho, alguns, né? Ah não, o pássaro é bonitinho. Aí nessa história de bonitinho, tem alguns que acabam caçando esses animais para alimentação. A alimentação essa de forma inapropriada, né? Acabam muitas vezes trazendo essas aves, fazendo passagem clandestina para outros países, outras cidades, vendendo por preços exorbitantes, enfim. Eu imagino que vocês já devam ter um pouquinho de conhecimento sobre esse assunto. Evita o assoreamento. O assoreamento, como nós sabemos, nada mais é do que o rio que vai, ao invés do rio fazer seu percurso tranquilamente, muitas vezes quando essa mata nativa ela é retirada, os pedregulhos, os sedimentos, as rochas, elas vão descendo para o rio. E esse rio, ao invés de ter profundidade, eles vão formando barrancos, certo? Certos barrancos no fundo do rio. E esses barrancos acabam fazendo com que este rio possa tomar outros caminhos, que não era o natural, acaba fazendo com que animais de espécies aquáticas acabem não sobrevivendo mais naquele setor, porque existe uma limitação. Enfim, há inúmeras interferências, ok? Como disse, composta por espécies de fauna, flora, e por isso devem ser conservadas. Vejam bem, a conservação desses ambientes naturais, que a gente às vezes até olha assim como se nada fossem, tem uma grande importância na vida da humanidade, tá? Então, assim, nós não somos diferentes da natureza que está na floresta amazônica ou na Mata Atlântica, ou a Mata Atlântica é diferente de nós porque somos seres racionais. Tudo está englobado, tudo faz parte de uma coisa só. E digo-lhe mais, a natureza, da sua forma natural, da sua forma que ela age no seu tempo, ela que nos proporciona saúde, ela que nos proporciona qualidade de vida. O fato de haver desmatamentos, deterioramento de natureza, seja ela qual for, destruição de preservações ambientais e de animais, acabam refletindo no nosso dia a dia, na nossa vida. É tanto que estamos passando por uma pandemia. Grande parte da mata ciliar, dos rios, outros corpos estão degradados. Isso devido à agricultura, mineração e entre tantos outros, tá? Então, nós sabemos que um dos fatores que mais contribui para que tudo isso entre em dizimação, que
cause tantos problemas ambientais estão envolvidos com a agricultura, pecuária, a mineração. São 3 pontos importantes que causam muita destruição no meio ambiente, certo? Causam vários impactos ambientais, ok? Outro ponto importante que Tia não falou, mas que está aqui e que também é viável que vocês entendam. Áreas urbanas, crescimento desordenados, ocupados indiretamente construções, transporte, sem a conservação de uma faixa adequada de vegetação. Essa parte eu até quero relembrá-los com essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui diz exatamente tudo, tá? Rio Tietê, pois é. O Rio Tietê não nasceu assim, poluído. O Rio Tietê ele não nasceu, ele já não veio assim, todo desgranhado, todo machucado, todo sofrido, não. Olha só o que nós temos em volta do Rio Tietê, né? Ele ainda tenta, ele gostaria muito de viver, isso aqui é fato. É tanto que as águas ainda percorrem, é um rio perene, que está sempre em constante evolução. E a gente vê que o Rio Tietê, mesmo ele perene, ele tenta sobreviver em meio ao caos. Exatamente, em meio ao caos. E o caos está em volta dele, ó. Lembrando que toda cidade geralmente vai crescer em volta de um rio, ela se desenvolve em volta de um rio. E aqui podemos ver que é uma prova disto. Porém, o Rio Tietê, hoje tão aclamado por ser um rio poluído, lembrando, ele tem uma nascente, essa nascente não vem poluída, tá? Mas no percurso que ele faz, no trajeto que ele faz, ele vai se poluindo por conta da própria cidade. Os dejetos da cidade, estamos falando de dejetos de diversos tipos, hospitalares, residenciais, comerciais, grande parte vai cair aqui. Então ele é um rio, apenas um curso de rio, mas totalmente poluído. Ele não, ainda assim, em determinados cursos, há algumas vidas de alguns animais que ainda tentam, né? Mas a boa parte desse rio, infelizmente, sem condições de uso. Em outras épocas havia natação, havia recreação, justamente no Tietê, em épocas bem longínquas, mas existia sim, tá, gente? E um dos fatores que fazem com que isso aconteça é justamente a expansão das cidades, o crescimento das cidades que vão para espaços rurais, espaços ambientais, que infelizmente vai degradando a nossa natureza. Lembrando que essa degradação a gente não passa despercebido. Cedo ou tarde a gente tem um devolvimento da própria natureza por estarmos agindo assim, tá? Essa imagem aqui, eu espero que vocês olhem no livro, fala sobre justamente a nascente de um rio com a mata ciliar e sem a mata ciliar, que foi o que Tia falou logo a princípio. Essa daqui, presença da mata ciliar nas margens do rio Tietê, em Santana do Parnaíba, e aqui rio assoreado na região de uma das nascentes do rio Murucuri, em Malacacheta, Minas Gerais, 2018. Então vejam bem a diferença, as causas, a morte de um rio, porque isso aqui é praticamente a morte de um rio, né? Isso aqui é um rio que poderia estar fluindo, lindo, belamente, trazendo saúde para a própria natureza e saúde para nós também, porque sem a natureza nós não vivemos, isso é fato, tá, gente? Então, meus lindos, por enquanto é só. A explicação que eu dei de todos esses assuntos, eu gostaria que vocês respondessem a estas atividades, tá? Para quem não respondeu, a página... Espera aí. Para quem não respondeu o jogo rápido, aproveite para respondê-la, tá? E para quem... Isso, jogo rápido.
Exatamente. Eu quero que vocês respondam a atividade do jogo rápido pra mim, tá ok? Exatamente, jogo rápido. Pergunta-se o seguinte: de acordo com o que você estudou, responda o que se pede. Qual a importância da mata ciliar para os rios? No município onde você vive, há algum rio sem mata ciliar? E aí? Bom, fiquinho calado, porque vocês vão tentar responder pra mim, tá certo? Eu espero no privado. Me despeço aqui, espero que vocês tenham aproveitado a aula que eu dei, que também tenham escutado direitinho. E até a próxima aula, tá, gente? Obrigada a todos e a cada um com muito carinho. Beijo, fiquem com Deus.